E para quem achou que não ia dar em nada, gente, acabou de sair uma notícia diretamente dos Estados Unidos que envolve Donald Trump e todos esses esquerdistas e ministros do STF, principalmente aqueles com decisões arbitrárias. Pois bem, segundo o jornalista Paulo Figueiredo, muita coisa vai mudar a partir do dia 20 de janeiro. Mas não é só isso não. Ainda vazaram imagens de Luiz Inácio Lula da Silva do PT diretamente do hospital. Um vídeo, na verdade, e que chocou a muitos e que vem trazendo uma pulguinha atrás da orelha. Mas antes, olha o que disse o jornalista Paulo Figueiredo e vejam o que pode acontecer de fato no Brasil após a posse de Donald Trump. Garanto para vocês, gente, que essas informações vai chocar a muitos e tem deixado muito peixe grande desesperado. Não, o termo aqui não é adiciona. Esse projeto dá alguma transparência ao sistema eleitoral, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter até as eleições de 2026. Não é o Paulo que está dizendo, o Trump falou. Aliás, o Jeff Bezos falou, mas o Trump falou naquela entrevista que eu citei aqui no programa de terça, que essa história de urna eletrônica já se provou uma desgraça, é duvidoso demais. E isso não vem de hoje. Veja, tem relatos do Brizola reclamando, lá nos anos 80, das votações eletrônicas. Mas, sem dúvida nenhuma, desde a reeleição da Dilma de 2014, aquela eleição misteriosa, eu estava na China no dia da reeleição da Dilma, provavelmente fazendo negócio, porque eu sou um agente infiltrado chinês. Eu estava na China em 2014, quando a Dilma foi reeleita. Acordei de madrugada e falei, pô, o que aconteceu? Não, a Dilma, pô, passou na reta final ali, igual a Ayrton Senna, né? E aquilo foi levantado por diversos políticos, diversos partidos. O próprio PSDB do Aécio Neves, que perdeu aquela eleição, que depois disse que era impossível auditar os votos. Né? E por isso que o Congresso, isso é uma discussão, assim, hoje é uma discussão proibida, e o fato da gente estar tendo essas discussões, está considerando essas discussões proibidas, é um reflexo muito grande da situação que a gente se encontra. Porque o voto impresso já foi aprovado pelo Congresso em 2015, com a mini-reforma eleitoral. Naquela ocasião, tinha sido aprovado um dispositivo que dizia assim: no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado de forma automática e sem contato manual do eleitor em um local previamente lacrado. Ou seja, você votaria na urna, ela imprimiria um comprovante com seu voto, você ia checar se batia com o que você digitou ou não, que é um dos grandes reclamações de muita gente, de forma anedótica, mas é uma reclamação de muita gente. Então, aí, depois de conferir, você depositaria numa urna lacrada. Ninguém ia ter contato com o seu voto ou com o seu comprovante. Mas aí o que o Supremo fez sobre isso? Está aí a reportagem do G1. Por 8-2, STF derruba voto impresso nas eleições de 2018. E vocês querem ver uma coisa interessante? Os únicos 2 ministros que votaram pela manutenção desse dispositivo, para que ele valesse nas eleições de 2018, foram Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Vejo. E assim, se você pegar o voto daqueles ministros daquela época e ler hoje, você vê como esses caras não valem nada. Como é tudo uma questão de conveniência. E essa é a dinâmica. Tem que ser feito, tem que se seguir em frente com essa história do voto impresso. É necessário. Vocês devem lembrar, depois houve lobby dos ministros do STF no Supremo, no Congresso, com relatos, múltiplos relatos de ameaça a congressistas por parte dos ministros. Ameaça mesmo, coisa de bandido, bandidinho. Se já é absurdo lobby do judiciário em relação a uma pauta eleitoral, vocês imaginem o quão absurdo é se ela for acompanhada de ameaças. E o fato disso não ter sido nunca checado. Pelo contrário, um dos que relataram isso está preso. Qual é a grande dificuldade? E aí a gente tem que separar aqui algumas coisas. Primeiro, parabenizar, óbvio, pode tirar, Bruno. A gente está feliz com a iniciativa. Absolutamente, tem que acontecer. É uma vitória a aprovação da CCJ.
A grande dificuldade é que, no cenário onde nós vivemos, sem liberdade de expressão e debaixo de uma ditadura, de um regime ditatorial comandado pelo Supremo Tribunal Federal, neste momento, de um jeito ou de outro, o STF vai matar de novo. Ou fazendo lobby para não passar, como fizeram com a- o projeto da emenda constitucional em 2021, ou, então, ou vai fazer o lobby com pressão, ameaça de parlamentar, etc. Ou, caso, por um milagre, nossos congressistas resolvam se revoltar e aprovem, eles vão derrubar de novo dizendo que é inconstitucional. Ah, mas Paulo, é por emenda dessa vez, não tem como eles dizerem que é inconstitucional. Eu falo, mas poxa, que infantilidade, que pensamento infantil. Você acha mesmo que o Supremo que inventa o que quer, o Supremo que desapropria a terra, o Supremo que legaliza aborto, o Supremo que legaliza a droga, apesar de ser flagrantemente contra a lei, vocês acham que o fato de ser uma emenda constitucional, de estar prevista, vocês têm alguma, vocês acham que isso é o suficiente? Eles vão arrumar uma razão qualquer. Ah, fere o princípio da não sei lá das quantas, escreve lá qualquer bosta. Eu acabei de mostrar para vocês que o Gilmar Mendes mudou de opinião como quem troca, como um jogador que troca a camisa do Vasco pelo Flamengo, sem o menor constrangimento na temporada seguinte. É o que o Demetrio Magnoli falou. O Supremo hoje vota e decide as coisas baseadas no tabuleiro político. Não sou eu que estou dizendo, quem disse foi o Demetrio Magnoli aí mostrei o vídeo aqui no programa anterior. A Globo News que está dizendo. Não é nem a opinião do Paulo. Se o Supremo, o Supremo consegue justificar a ideia de que uma vítima pode relatar, investigar e julgar um caso de si mesmo, vocês acham que o fato do Congresso aprovar algo é o suficiente? Claro que não. Claro que não. Então, na minha humilde opinião, volto a dizer, vou reforçar isso aqui 50 vezes. Vitória, necessário, parabéns aos congressistas, parabéns à oposição, essencial, etc. Mas para a gente conseguir avançar com isso nos próximos passos, a gente precisa desbancar o regime. E eu tenho sido um grande defensor de que os caminhos internos para desbancar o regime estão estreitos ou inexistentes nesse momento. Né? Reparem, olhem as minhas participações ao final de 2022, início de 2023, na Jovem Pan, onde, na época, os meus companheiros de bancada diziam: agora caberá ao Congresso. Eu falava: olha, o Congresso pode criar fricção, mas não vem solução do Congresso. Os caminhos institucionais se fecharam, de forma que eu entendo que a gente precisa de ajuda externa para conseguir resolver esse problema. E aí é importante lembrar o que eu disse aqui na terça-feira, que o Trump já falou que o voto tem que ser impresso. Então é natural que os Estados Unidos, agora sob essa nova administração, só reconheçam governos eleitos com voto impresso auditável em países onde a oposição esteja livre para concorrer. E que se alguém está achando que é um absurdo, por que eu estou achando que os Estados Unidos vão se meter com isso? Eu falo, os Estados Unidos mudam a sua política externa de acordo com o líder do seu executivo. O governo Biden foi o primeiro a reconhecer a vitória do Lula. Foi o primeiro a pressionar para que as autoridades brasileiras não questionassem o sistema. Foi o primeiro a dar guarida para esse sistema inverificável. E teve sucesso. Então é natural imaginar que, debaixo de um presidente com uma visão de mundo diferente e que já foi vítima ele mesmo de um sistema eleitoral vulnerável, que a política dele para outros países como o Brasil também mude na direção oposta à política anterior. Agora, como eu estou dizendo,
Não adianta só vir a pressão exterior se não houver os instrumentos locais, domésticos, dentro do Brasil, como esse. Então, para que a pressão exterior tenha efeito, é condição necessária que aconteça isso que aconteceu, que se passe na CCJ e depois que o Congresso aprove o projeto. Não adianta os Estados Unidos pressionarem e não ter nada no Congresso que crie meios para pressão institucional americana se materializar como uma ação concreta dentro do país. Então, por isso que eu digo sempre, a gente pode ter ajuda ou ou podemos ter um país que os Estados Unidos nos atrapalhando. Pode ter um ou outro. Mas as ações precisam ser tomadas internamente. Da mesma forma que foi necessário um Alexandre de Moraes para implementar as políticas de censura que nasceram e foram promovidas pelos Estados Unidos. Então, é fundamental que tenha sido feito, mas tem que ser coordenado com o avanço da pauta internacional, porque nacionalmente, domesticamente, nós estamos ferrados. E volto a dizer, você não pode ter um sistema em que quase 40% da população não confia. Ou mais de 40%, dependendo do levantamento. E isso tudo fica mais duvidoso quando as pessoas responsáveis pela integridade do processo eleitoral criminalizam essa desconfiança e se negam a apresentar resposta para os questionamentos. Pior, perseguem politicamente, mesmo criminalizam aqueles que apresentam questionamento. Vejam esses caras do Instituto Voto Legal que fizeram um trabalho brilhante, que foram colocados no inquérito como quisessem dar um golpe de Estado, por meramente questionar o sistema eleitoral. Com dados, com engenheiros capazes. E você pega nos diálogos, se tem uma coisa que os diálogos da Polícia Federal mostraram, é que as pessoas envolvidas, os diálogos divulgados pela Polícia Federal, para ser mais preciso, né, nesse inquérito de 800, é que as pessoas envolvidas tinham certeza de que havia problema no sistema eleitoral. E você pode me dizer no chat, eu quero saber de vocês aqui, porque eu acompanho. Você acha que houve problemas nas eleições de 2022? Eu não estou nem falando de fraude necessariamente, mas também. Respondam no chat sim ou não. Vocês podem dizer. Porque eu, Paulo, digo o seguinte, não é nem mais uma questão de opinião o nosso sistema eleitoral ter falhas, é um fato. O pior de tudo é que as falhas são inverificáveis. Veja, você não precisa ser um gênio. Tá? Você não precisa ser um gênio. Em 2019, a Força Aérea Americana contratou um grupo de hackers para invadir os computadores de um caça F-15. E eles esperavam provar a tese de que o sistema de um caça F-15 era absolutamente impossível de ser invadido e de você comprometer funções críticas. Resultado: em menos de 48 horas, os hackers apareceram com uma lista de dezenas de vulnerabilidades que eles conseguiram acessar. Algumas, várias, até a Força Aérea Americana desconhecia. Então você vem essa conversa de que é impossível, e não dá para dizer que o caça estava, o F-15 não estava conectado no Wi-Fi da sua vizinha, com acesso à internet. E, pô, vocês não viram o Independence Day? Pô, lembra do Independence Day, o filme lá, o personagem do... Meu Deus, como é o nome daquele cara, daquele ator? Ele consegue invadir o hacker do computador dos alienígenas. Ele consegue hackear o computador dos alienígenas e botar um vírus lá. Se os alienígenas, com aquela tecnologia super avançada, tivessem consultado os técnicos do TSE, nada disso seria problema. Não é o personagem do Will Smith, não. É o do Jeff Goldblum, como disse aqui o Michael. Isso mesmo. Goldblum. Jeff Goldblum. Personagem do Jeff Goldblum.
Independence Day é um filme que não fariam mais hoje em dia, né? Os americanos sendo heróis, salvando o mundo, né, no dia da independência. Hoje, Hollywood, se tivesse feito um filme de Independence Day, provavelmente ia botar os aliens como vítimas e os americanos invadindo, destruindo e tal. Ah, não, peraí, existe esse filme que é Avatar. Então, você vê a mudança de Hollywood, né? De Independence Day para Avatar. Isso não vem ao caso. A ideia aqui central é que a pessoa vem com a ideia de que é impossível que um hacker acesse a urna. Né? Isso é brincadeira. Isso é brincadeira. Um caça de dezenas de milhões de dólares, talvez uma centena de milhões de dólares, o Brasil só teria tecnologia para isso em, sei lá, 200 anos. Aí os caras vêm com aquela urna que parece um porra de um Pense Bem. E isso aqui é inhackeável. Porra, você está brincando. Pense Bem denunciou a minha idade. Pense Bem era um computadorzinho de criança que era feito na década de 80, provavelmente na Zona Franca de Manaus. Vocês sabem o que é o inquérito? Que estavam as 3 páginas que estavam na mesa do Bolsonaro, que ele pede para vazar? Fala para a Polícia Federal vazar, que a Polícia Federal vaza tudo, mas ela não vaza as 3 páginas do inquérito. Ele já falou sobre isso. Não falei com ele a respeito, mas eu não tenho a menor dúvida do que se trata. Se trata daquele inquérito que eu acho que foi aberto pela Carmen Lúcia, se eu não me engano, que apurou lá o hacker que roubou a senha de não sei quantas pessoas do TSE, que ficou não sei quantos dias lá dentro do sistema, com acesso da senha do presidente, que hackeou a porra toda lá dentro, e que depois os logs do que o cara fez lá dentro foram apagados. É isso que o presidente Bolsonaro está pedindo para a Polícia Federal vazar, eu tenho certeza. Então não é nem dúvida de ser, e que foi tratado depois como sigilo, esconde. Como é que alguém pode acreditar num troço desse? E é por isso que quando você pega... E agora o que todo mundo quer saber, o que aconteceu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT? Segundo essas notícias, após dias sem aparecer, Lula posta um vídeo andando no hospital. O petista disse estar firme e forte. Na tarde desta sexta-feira, dia 13, o presidente Lula publicou nas redes sociais um vídeo caminhando pelo corredor do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. Onde está internado, ele foi liberado da unidade de tratamento intensiva, UTI. Aspas, segundo ele agradece por cada oração e palavra de conforto que recebeu nos últimos dias. Janjinha me repassou todos os recados, peço que fiquem tranquilos, estou firme e forte, escreveu na legenda. Ele quer um cafezinho. O paciente está melhor que o doutor. Muito amor, muito amor. Entendeu? Maravilhosa. Está mais rápido que o senhor. Não vem me gozar, não, que eu vou O me médico não gostaria de nada. Chocante, né, gente? A medicina tá muito avançada. Mas que é ou não é intrigante essa cena? É. Nossa, passar por 3 cirurgias na cabeça e andar de uma forma tão rápida assim, conversando pelos corredores? Bom, segundo um jornalista, quem está fazendo tudo por trás é ela, a primeira-dama. E olha o que disse esse jornalista sobre quem é o verdadeiro agora presidente do Brasil, que deveria ser Geraldo Alckmin, né? Deveria ser pela Constituição, é o vice que vai para o lugar do presidente quando acontece algo desse tipo, só que não. Para mim, ela é altamente preocupante. Primeiro que ela parece uma mentira deslavada. Vamos lá, vamos começar. Lula está trabalhando. Peraí, ninguém trabalha numa UTI internado depois de uma cirurgia na cabeça. Então esse trabalho tá esquisito. Trabalho muito estranho. Sanciona leis. Como é que o cara que saiu da anestesia hoje cedo já está sancionando leis? Aí me veio uma dúvida cruel. Quem é a única pessoa que está acompanhando o Lula na UTI? Rosângela da Silva. Opa! Será que é a Rosângela da Silva que está lá
despachando digitalmente, exercendo a presidência da República como esposa do Lula? Será que é isso que está acontecendo? Ah, o Geraldinho, o PT não deixa o Geraldinho assinar nada não. Mas a Janja, de repente, pode estar assinando digitalmente pelo Lula. Porque, olha, é muito difícil eu acreditar que ele, na cama do hospital, esteja lá dando autorização para sancionar alguma coisa. Então, ou essa notícia é uma mega fake news produzida pelo ministro Alexandre Padilha, ou então quem está trabalhando ali deve ser a presidente honorária Janja. Tá aí, gente. Vocês concordam com ele? Se sim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de tudo que disse o jornalista Paulo Figueiredo. Com certeza deve ter muito peixe grande em pânico. Bom, este foi o react de agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei para vocês com muito carinho. Peço para vocês curtir, compartilhar, comentar, porque além de ajudar meu trabalho a crescer, você fortalece a política de direita no Brasil, que está sendo tão perseguida. Também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês que estão aí do outro lado. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita você também. Aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, só não esquece de compartilhar. Um dia mais que abençoado. Até nosso próximo react.